Saúde a todos com um abraço virtual e parabenizo a comissão organizadora do Encontro Cabo-Verdiano de Língua Portuguesa por vencer todos os obstáculos colocados pela pandemia e assinalar o Dia da Língua Portuguesa. Vou partilhar convosco o resultado de um inquérito por questionário aplicado a professores do primeiro e segundo anos do ensino básico obrigatório no contexto educativo cabo-verdiano. Essa investigação se enquadra no âmbito de um projeto maior, que é o meu projeto de pós-doutoramento, que está sendo desenvolvido com o apoio da Cátedra Eugênio Tavares da Língua Portuguesa, mas esse projeto em específico foi aplicado com o apoio do Ministério da Educação. Nós pretendemos mais concretamente compreender o contexto educativo cabo-verdiano e o processo de ensino-aprendizagem de línguas em particular, através da análise dos dados recolhidos nos questionários à luz do conceito de professor linguisticamente responsivo. Pretendemos construir, desenhar o perfil linguístico e profissional dos professores e aceder às suas representações sobre a educação linguística em Cabo Verde. Falei do conceito de professor linguisticamente responsivo, que Vilelas e Lucas, que são as autoras deste conceito, defendem como professor linguisticamente responsivos aqueles que apresentam 6 qualidades. Para já, esta análise ou esta caracterização de um professor linguisticamente responsivo foi feita no âmbito de um contexto diverso, num contexto multilingue, num contexto de diversidade linguística e de observações de estudo à volta desse perfil de professores que contribuíam ou não contribuíam para fomentar a diversidade linguística, para aumentar a competência linguística dos alunos com que trabalhavam. Então, essas autoras chegaram à conclusão que para que um professor seja considerado linguisticamente responsivo, ele precisa ter 6 qualidades. Uma consciência sociocultural, concepções sólidas de diversidade, empenho e capacidades para a promoção da mudança nas escolas, compreensão sobre o modo como os alunos constroem o conhecimento e a capacidade de usar abordagens adequadas de ensino com alunos distintos, com alunos com diferentes competências linguísticas. Lucas e Vilelas, eles sugerem um quadro de referência para a formação de professores responsivos aos problemas de língua, relacionando os vários tipos especiais de saberes necessários ao ensino de uma língua segunda. De um professor linguisticamente responsivo, espera-se que as suas representações revelem consciência sociolinguística, compreensão da ligação entre a língua, a cultura e a identidade, consciencialização sobre as dimensões sociopolíticas do uso e do ensino em línguas, valorização da diversidade linguística e defesa dos alunos de L2. Esses alunos que Maria Alfredo Moreira e Ken Zeichner denominam de filhos de um Deus menor e que são, em muitos contextos de desequilíbrio e de injustiça linguísticas, considerados ou tratados como filhos de um Deus menor. Neste sentido, Pereira nos lembra que, no caso de Cabo Verde, em que a maioria das crianças só na escola tem pela primeira vez a oportunidade de tomar a palavra em português, a educação bilingue permite a aprendizagem da língua portuguesa num ambiente ainda pouco formal, sem abandono da língua da casa. Portanto, no contexto educativo cabo-verdiano, de um professor linguisticamente responsivo, espera-se uma atitude de promoção da educação para a diversidade linguística, que defenda uma justiça linguística que procure a mesma dignidade para a língua cabo-verdiana e a língua portuguesa, que seja inclusiva e contrarie a dominância da L2, da língua portuguesa ou das línguas estrangeiras sobre a língua materna, contribuindo para o estabelecimento de relações mais sustentáveis e da valorização do mundo de referência do sujeito, como observa Andrade 2014.
Representações das representações dos professores sobre a coexistência linguística em Cabo Verde. Nós agrupamos aquelas representações negativas num polo e aquelas representações positivas noutro polo. Como unidades de discurso que estão ligadas às representações negativas, nós temos as seguintes. A língua cabo-verdiana interfere e dificulta a aprendizagem da língua portuguesa, que é por ela criolizada, que passa por um processo de criolização. Os alunos constroem as suas ideias em LM e não é fácil traduzi-las para LP. As implicações da língua cabo-verdiana na língua portuguesa não são positivas por causa das variantes do crioulo. Os alunos misturam as línguas, a escrita do crioulo é difícil, os alunos gostam de falar língua cabo-verdiana e não se esforçam para falar a língua portuguesa, as condições não estão criadas, é preciso formar professores para tal. As representações, os professores que escolheram, que disseram que essa coexistência é positiva, apresentaram os seguintes argumentos. A língua cabo-verdiana reforça e facilita a compreensão da leitura e da escrita em língua portuguesa. A língua cabo-verdiana é a nossa língua materna. As crianças pensam em língua cabo-verdiana e por isso ela não pode ser ignorada. A língua cabo-verdiana permite ao aluno separar as duas línguas, quer na oralidade, quer na escrita. Há mais espontaneidade, mais interação e mais vontade de aprender. A língua cabo-verdiana e a língua portuguesa são línguas mutuamente transparentes. O aluno recorre à língua cabo-verdiana para exprimir e explicar aquilo que não consegue expressar em língua portuguesa. Nós concluímos que a representação positiva dos professores sobre as implicações da língua cabo-verdiana na aprendizagem da língua portuguesa denuncia um discurso de realização, de esperança, de bem-estar, de identidade, de interação, de reflexividade, de facilidade, de espontaneidade, de transparência e vontade de aprender. Então, pode-se afirmar que esse discurso traduz a intencionalidade de aprender e ensinar a língua em todas as suas dimensões. Estamos, assim, perante um cenário propício para a aprendizagem de línguas em situação de contacto linguístico que valoriza e preserva a diversidade, focalizando o aprendente. Logo, se pode prever um desenvolvimento de um bilinguismo dinâmico na acessão de Garcia, o que traria vantagens cognitivas expressivas para a criança cabo-verdiana. Nós concluiríamos dizendo que, tendo em conta o perfil profissional dos professores, mostra-se necessário um plano de formação contínua para professores com nível médio de formação, visando o seu aperfeiçoamento linguístico e metodológico, com metodologias adequadas ao ensino da língua portuguesa, língua não materna, que reforce as suas competências pedagógicas e ajuste as suas representações aos novos desafios da educação linguística dos nossos dias, pois, não obstante a importância que as investigações e teorias linguísticas atribuem à língua materna no processo de ensino-aprendizagem de outras línguas, no contexto educativo cabo-verdiano, tal como podemos observar neste estudo, ela ainda é percepcionada por alguns professores como um fator dificultador do ensino e da aprendizagem da língua portuguesa. Por outro lado, o contexto linguístico cabo-verdiano é complexo e a situação comunicativa bilíngue não é contemplada pelas políticas educativas. Os professores atestam a existência de um contexto onde a aprendizagem da língua portuguesa é percepcionada como nada fácil ou pouco fácil na sua maioria. É significativo o número daqueles que percepcionam o ensino da língua portuguesa como uma atividade nada ou pouco simples. Há ainda uma percentagem expressiva de professores que acreditam que a língua cabo-verdiana tem implicações negativas na aprendizagem da língua portuguesa. Isto é pelo fato das crianças serem cabo-verdianas e terem uma língua materna que esses alunos não têm aproveitamento em língua portuguesa. Considerando que a língua materna é também a língua dos professores, então esta representação poderá dificultar o processo ter a relação afetiva dos alunos com a língua portuguesa, o que em última instância significará não desenvolver competências comunicativas nem competências académicas. Isto porque o currículo está desenhado para ser desenvolvido em língua portuguesa.
Os resultados revelam ainda que os professores linguisticamente responsivos se responsabilizam pelo sucesso da sua prática, enquanto que os não responsivos responsabilizam os alunos e a língua materna pela dificuldade encontrada no ensino e na aprendizagem da língua portuguesa. Daí que formar professores que sejam linguisticamente responsivos deve ser o desafio e o propósito do Ministério da Educação, a fim de garantir que a língua portuguesa e a língua cabo-verdiana sejam veículos adequados de transmissão do conhecimento científico e fatores de desenvolvimento e da realização pessoal e social, pois uma educação linguística que valoriza a diversidade linguística, incluindo e aproveitando as potencialidades linguísticas da língua materna dos aprendentes, e garanta a internacionalização das competências acadêmicas por via do ensino adequado da língua portuguesa enquanto língua segunda e de outras línguas estrangeiras, é o que, no nosso entender, vai garantir um ambiente mais favorável ao ensino e à aprendizagem de um modo geral. Assim, recomendamos vivamente a oficialização da língua cabo-verdiana e a sua introdução formal no sistema educativo, visando conferir legitimidade e formalidade à realidade bilingue no contexto educativo cabo-verdiano, pois só a partir daqui podemos começar a formar ou a experimentar a formação desse professor que se queira linguisticamente responsivo.